Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nossa aula sobre altura e área do triângulo. Nossa aula número 50. Retomando, nas últimas aulas nós estudamos razão e proporção. Depois, com esse conhecimento que nós tínhamos, a gente definiu o que é uma escala e a gente foi evoluindo. Descobrimos a área e a altura do paralelogramo. Vimos que o paralelogramo e o retângulo têm áreas diferentes, parecidas, só que o cálculo é diferente. E baseado nisso, nós vamos trabalhar agora com o triângulo. Na última aula, se vocês se lembram, nós vimos que se a gente tirar um pedacinho ali, ó, do paralelogramo, que forma um triângulo, e jogar lá para a ponta, nós formamos um retângulo. Outra coisa que talvez vocês não tenham percebido. Sempre que a gente junta dois triângulos iguais, um em cima do outro, ali dependendo da forma, como se fosse um espelho, formamos um paralelogramo. Mas vamos definir isso aqui bonitinho. Observe a figura do triângulo ABC e o segmento AH. Lembrando, segmento de reta. As letras determinam onde ele começa e onde ele termina. Então eu tenho o segmento AH, vai do A ao H. Perceba, o segmento AH parte do vértice A e chega ao lado oposto. Ok? Lado, vértice. Vértice é o pontinho, lado, o segmento que denota a figura plana. Então observem, eu saio do vértice e vou parar lá no lado lá de baixo, lado oposto. O segmento AH é perpendicular ao lado BC, que é perpendicular. Eles formam um ângulo de 90 graus. Sempre que vocês ouvirem a palavra perpendicular, ângulo de 90 graus. Não se esqueçam disso. Isso é muito importante. Ó. O segmento AH é chamado de altura do triângulo ABC. Lembra na última aula de paralelogramo? Nós saímos de um lado, íamos para o outro, para o lado paralelo a ele, sempre tinha que ter um ângulo de 90 graus. Agora, nós não temos um lado paralelo a ele, nós temos um vértice. Então, o que é a altura relativa a um lado do triângulo? É o segmento perpendicular, ou seja, que forma 90 graus, partindo desse lado, encontrando o vértice. Mas ele sempre sai do lado? Não necessariamente. Observem aqui, ó. Nesse triângulo, para a gente fazer a área relativa ao lado EF, não tem como a gente ligar aqui dentro e formar um ângulo de 90 graus. Então a gente prolonga o lado, como nós fizemos com o paralelogramo na última aula, prolonga o lado até nós termos um segmento de 90 graus. O segmento DP parte do vértice D e é perpendicular 90 graus ao prolongamento, ou seja, peguei esse lado e aumentei ele até eu ter um encontro aqui, ó. Ele é a altura relativa do vértice D e do triângulo DEF, ou seja, sempre que a gente fala de altura do triângulo, essa altura depende de um lado. Ela está relacionada a um lado específico. Isso é muito importante, gente. É a altura relativa a um lado, ok? Considerando essa observação, podemos escrever a definição de altura de um triângulo.
A altura de um triângulo é o segmento que sai de um de seus vértices, chega ao seu lado oposto ou ao prolongamento desse lado e é perpendicular a ele, ou ao seu prolongamento, ou seja, a altura, ela sai do vértice e ela vai até o outro lado, formando um ângulo de 90 graus. Ah, mas não tem como aqui dentro. Então a gente prolonga o lado até eu ter um segmento que ligue esse prolongamento e o vértice e forme 90 graus com esse prolongamento, ok? Bom, vamos lá. Cálculo de área de um triângulo. Considere o triângulo ABC. O lado BC mede L e a altura relativa a esse lado, AH, mede H. Então, estamos aqui, ó. Triângulo ABC, o lado BC, esse daqui, ó, BC, mede L e a altura relativa a esse lado, vamos chamar de AH, ó. Eu achei o ponto onde ela forma 90 graus, marco esse ponto, chamo esse ponto de H, ok? Então, esse segmento AH é a altura do triângulo e mede H. Uai, professor, mas é tudo letra nisso aí? Não tem número, não? Lembra das nossas aulas de generalização? É o que nós estamos fazendo aqui, ó. Estamos usando letras para representar algo que pode ser qualquer número, porque vai dar certo para qualquer número que a gente escolher para colocar ali, ok? Então vamos lá. Para calcular a área desse triângulo, o que nós podemos fazer? O triângulo ele foi duplicado, ó. Eu peguei esse triângulo bonitinho, tirei um xerox dele e colei ali em cima, ó. Tá aqui o ABC. Eu peguei um triângulo exatamente igual a ele, só que eu coloquei aqui em cima, ó, ligando esse lado aqui, ó, com o mesmo lado do outro triângulo. Que figura que nós formamos aqui? Vamos ver se vocês estão craque mesmo. Bom, isso daqui é um paralelogramo. Como eu sei que ele é um paralelogramo? Bom, eu sei que esse lado aqui vai ter a mesma medida desse, porque eles são iguais. Esse lado vai ter a mesma medida desse, porque eles são iguais. Como isso daqui é um... E a propósito, os ângulos aqui, ó, também vão ser iguais. Portanto, eu sei, esse ângulo vai ser igual a esse daqui, esse igual a esse. Portanto, esses dois ângulos juntos são iguais a esses dois juntos. Por isso, eu posso dizer que isso aqui é um paralelogramo. Tenho lados de medidas iguais e ângulos de medidas também iguais. Ok? Mas vamos prosseguindo. Ângulos opostos, tá? Prosseguindo. Como que é a área do paralelogramo? A área do paralelogramo é, eu pego uma base e eu multiplico pela altura relativa a essa base. Então, eu já tenho uma medida de lado, de base, e uma medida de altura. A área desse paralelogramo vai ser L vezes H. Mas eu não quero a área do paralelogramo. Eu quero do triângulo. O que eu faço, então? Bom, se para eu fazer o paralelogramo, eu usei duas imagens iguais, dois triângulos iguais, para eu achar a área de um triângulo apenas, basta eu dividir por 2. Portanto, a área do triângulo vai ser lado vezes a altura relativa a ele, dividido por 2. Aqui, ó, altura igual lado vezes a altura relativa a ele. Ó, a altura tem que estar ligando o lado
e o vértice oposto. Eu não poderia pegar essa altura aqui com esse lado aqui. Não pode ser qualquer altura. Tem que ser a altura do lado que eu estou pegando. Então, lado vezes altura, e eu divido por 2. Anotem isso no caderno. É a área de um triângulo. Serve para qualquer triângulo que vocês quiserem. Calcular a área, desde que tenha lado e altura. Olha esse outro exemplo aqui, ó. É o nosso mesmo triângulo, só que ao invés de eu pegar essa altura, eu estou pegando essa. Ó, mesmo triângulo. Aliás, eu estou pegando essa daqui. Mesmo triângulo que nós tínhamos na última aula. Observe que agora, como eu estou pegando essa altura, eu obrigatoriamente tenho que usar esse lado aqui. Ok? Como que ficaria então? Mesmo procedimento. Eu repito esse triângulo aqui, ó. Eu inverti ele, coloquei aqui embaixo. Certo? Temos aqui um paralelogramo. Como que calcular a área dele? Lado vezes altura. Certo? Mas como nós não queremos o paralelogramo, queremos o triângulo, precisamos fazer o quê? Dividir por 2. Chegamos na mesma expressão, só que utilizando lados e alturas diferentes. O que podemos concluir, então? Para eu calcular a área de um triângulo, a fórmula é a mesma, independente do lado e da altura que eu usar. Desde que a altura que eu usar seja relativa ao lado. Eu não posso pegar um lado e uma altura que não tem nada a ver com esse lado. Certo? Isso que é o mais importante. Então, se eu estou pegando esse lado, eu preciso dessa altura. Essa altura não vale e essa altura aqui não vale. Se eu estou pegando esse lado, tem que ser essa altura. Se eu pegasse o lado AC, eu teria que usar essa altura aqui. Ok? Ah, que interessante. Nossa, professor, que imagem complicada, hein? Bom, gente, vou dar 20 segundos para vocês escreverem as expressões de área de acordo com a altura e o lado, ok? Vamos lá. Bom, lembrando que para eu determinar a área de um triângulo, eu dependo do lado e da altura relacionada a ele. Se eu usar o lado AB, eu tenho a medida do segmento C, é o segmento que eu vou usar. Qual vai ser a altura que eu vou usar? HA, HB ou HC? Ó, tem que ser essa altura aqui, ó, que forma 90 graus com o lado que eu estou pegando, sempre assim. Então vai ser C vezes HC, e como é um triângulo, não pode esquecer de dividir por 2. Ok? Se eu quiser esse lado aqui, ó, BC, o meu segmento mede A. Então vai ser A vezes a altura que faz 90 graus com ele, é essa daqui, ó, HA dividido por 2. Então, A vezes HA dividido por 2. Quanto a B, nós temos B, a altura relativa a ele, HB, dividido por 2. Está aqui a nossa expressão. Observem novamente, pessoal. A área depende de um lado e da altura relativa a esse lado. É a altura que forma 90 graus com esse lado especificamente. Ok? Bom, aqui eu tenho 2 exemplos, mas para vocês determinarem quais são
as medidas, os dados que eu vou usar. Bom, primeiramente, eu tenho que observar aqui no item A. Qual é a altura que eu tenho? A altura de que lado? É isso que eu tenho que observar primeiro. Nos exercícios, eles geralmente dão somente uma das alturas do triângulo. E às vezes ele te dá a medida de todos os lados. Daí a importância de saber que você tem que usar a altura que forma 90 graus com o lado, ou o lado que forma 90 graus com a altura. Portanto, eu tenho que usar esse lado aqui com a altura. E o 8? O 8 está aí só para dizer que ele existe mesmo, não vai usar para nada. Então, a área do triângulo. 1 vezes o outro, 6 vezes 6, 36. Dividido por 2, 18, ok? 18 centímetros quadrado. E o item C. Vamos lá, novamente. Qual vai ser a altura e o lado que eu vou usar? A altura, eu tenho só uma, certo? Qual que é o lado que forma 90 graus com essa altura? Que é o 90 graus está aqui, então eu vou usar 10. E o 14? 14 está aí só para contar mesmo, para enganar vocês. Então, novamente, a altura vezes a base, nós chamamos de base, 5 vezes 10, 50. Dividido por 2, 25 centímetros quadrados. Bom, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. A área do triângulo não é difícil, é simples. Só você achar qual que é a área e qual que é a base que você tem os valores, base relativa a essa altura, multiplica os dois valores, divide por 2. Não é difícil, gente. Bom, vocês viram muitas letrinhas aqui. Nossa próxima aula a gente vai trabalhar com mais letras. Até a nossa próxima aula, pessoal.